E aí que a gente fica aqui sem nem saber como é que começa essa entrevista, né? Porque eu tô aqui com 4 pessoas especialistas em podcast na zoeira, né? Então, a Promocate aqui, Expo Católica 2025, invadiu o estúdio da Santa Zoeira e eu tô aqui com os meninos e eu peguei lá no YouTube, porque eu fui na fonte, e eu tô aqui com o Max, filho do Pateta. Caralho, ela voltou muito no tempo, né? Ué, Mas tá vamos lá! E é o queridinho do padre. Esse sou eu. Tem cara, Esse hein? permanece aos trancos e barrancos, mas permanece. É o queridinho de sempre. O K2, devorador de lasanha. Sou Joe. A gente vê quem segue devorando lasanha. O Sir Charles, Wikipédia britânica. It's me. Olha aí, isso aí. Hoje ele tá de Superman. Yes. E o nosso produtor Matheus está aqui fora. E a gente tem, gente, também aqui uma plateia muito especial, que a gente fica mais nervoso que porque tem Padre Marlon aqui do nosso lado, que ele tá aqui sentadinho, assim, comendo ali um pouquinho o amendoim. A gente já falou com ele mais cedo e os meninos estão preparando aqui para conversar com ele também. Primeiro minuto que eu vejo o padre parado no evento. Né? Agora que ele tá respirando assim com calma. Você sabe que mais cedo eu falei assim, padre, eu não vou perguntar quem para Padre Marlon, porque eu já sei a resposta, né? Então, mas agora a gente tá vendo que ele tá paradinho um pouco, né, padre? Primeira vez que eu vi ele hoje, ele tava pulando com o padre Joãozinho. Eu falei assim, que o Padre Marlon, ele chegou no evento de máscara, agora ele já entregou pra Deus, ele já tá assim... Mas aí, meninos, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos à Expo Católica 2025. Muito obrigado por nos receber aqui nessa invasão no podcast de vocês. A gente que agradece. Pô, é um prazer e uma honra, assim. Eu falo que era esperado por nós, assim, esse momento, sabe? A gente venceu, né? Na verdade, é a gente que tá invadindo a feira. É, a casa exatamente. de vocês, pô. Ela falou que que ela tava invadindo nosso estúdio. Eu pensei, cara, isso é um Inception, né? Porque a gente tá invadindo a Expo e ela tá invadindo a nossa invasão da Expo, que virou... A cabeça... E o Padre Marlon invadiu a invasão da Expo. Aí, a gente... Por que eu tô aqui? Esse ano a gente não fez um estúdio Expo Católica. Porque a nossa intenção é realmente mostrar os cantos da feira, né? Então a gente foi no stand, conversei com as pessoas, então mostrar essa pluralidade da Expo Católica. Então quem imagina que na Expo Católica tem um estúdio de podcast? Realmente. Verdade. E não é só um, né? Não é só um, exatamente. Não é só Eu já um. estive lá no Guto hoje também. A gente é o único do andar de cima, isso a gente pode dizer. Ou não, né? Porque da Kobe também tem, eu acho. Então é por isso que a gente resolveu vir aqui conversar com vocês. E eu quero começar perguntando de onde veio Santa Zoeira? Como surgiu essa ideia? Cara, tem história, hein? Eu adorei tem vocês história, todos hein? olharem pra mim. Né? Tem história. O Santa Zoeira, ele começou numa noite de insônia. Eu sempre gostei muito de podcasts, assim, sempre dá pra ver que eu sempre fui meio nerd. Eu gostava muito de acompanhar alguns podcasts na internet e tudo. E aí um dia, com dificuldade pra dormir, pensando na vida, e de repente eu falei, pô, podia existir um podcast católico que falasse, né, das coisas católicas, mas com essa linguagem dos podcasts e tal. E aí entrei no grupo que a gente tinha, que eram os jovens universitários lá da Paróquia Nossa Senhora da Abadia. Falei, pessoal, o que vocês acham da ideia de um podcast católico? E aí o Guilherme respondeu, o Santa Carona, que tinha 1 ano de vidinha na época, né, era um bebê ainda. O Guilherme respondeu, o Santa Carona gosta dessa ideia. E aí ele criou um grupo, Podcast Católico, era o nome do grupo. E aí ele falou, ó, coloquei você aqui, todo mundo que a gente vê que curtiu a ideia, a gente vai jogar aqui dentro desse grupo. E aí o Tobias, o Ian e o Max falaram, pô, que ideia massa. Foram adicionados ao grupo. Foi meio que Deus, aquele negócio assim, lançar as sortes e veres o que vai, sabe? E aí juntou a formação assim, mais improvável que tem aí 10 anos já que a gente tá nessa história. Totalmente desconhecidos um pro outro. Somente ali Completamente sem planejamento, né? Porque foi literalmente assim, eu coloquei o grupo com o Neiva e falei assim, conforme eles forem se interessando, eu vou adicionando. E aí foi nessa sequência, veio o Tobias, aí veio o Marcos, veio o Ian. Ninguém mais falou nada, né? E ninguém mais falou nada, e ficou por isso, sabe? Mas é pra ver a mão da providência, assim. A gente comentou isso ano passado aqui na Expo em uma entrevista com outro podcast lá embaixo, né?
E aí eu tava falando assim que eu na época, eu era o diretor desse grupinho dos universitários lá do padre. E eu só perguntei por educação, padre, né? O queridinho do padre, né? Então eu, por educação, falei, pô, né, tipo, é tipo coordenador do grupo, tem que, né, mostrar interesse pelo projeto dos caras, né? Pra animar e tal, dar um apoio moral, né? Eu falei, e aí, já começaram o podcast? Aí, pá, você foi adicionado no grupo. E ele tem tentado sair Ele até tem hoje. 10 anos que ele quer sair, não E conseguiu. a gente não tinha vínculo, não tinha amizade de nada, mas deu tão certo, assim, a química casou, sabe? É Deus, né? A última vez que falhou dele tentar sair foi aqui na Expo Católica agora, né? Foi... Aqui você não vai sair, Ele tentou e falhou. Falhou. Então a gente pode dizer que o pré-requisito, né? O único requisito é dividir o mesmo neurônio. Basicamente. Em tese foi isso aí mesmo. É. Literalmente a gente divide o mesmo neurônio no singular, eu acho que... Meninos, contam pra mim um pouco agora os bastidores da zoeira. Ah, não dá. Não Mas pode. eu quero saber dos estresse. Estresse? Essa é a nossa vida, essa é a nossa... Olha, eu lembro até hoje, teve um episódio que os meninos estavam falando de filosofia, e eu acho que foi a primeira treta séria que teve, assim, a gente estava lá na rádio ainda, Tá. e aí a gente foi falar sobre Gustavo Corsão. E ao falar de Gustavo Corsão, a gente começou a Tobias é zoar o viciado nome do nele. Gustavo Corsão, né? Então, assim como um Corsão. E a gente começou a zoar. E aí eu lembro que o Tobias foi embora no meio do episódio, né? Saiu batendo porta, nunca mais volta aqui. Mas o engraçado, pô, é que é o seguinte. Eu acho que já teve tanta treta no Santa Zoeira que o lógico seria ter acabado. E eu acho que a gente já brigou tanto e já acabou tanto que não consegue fazer acabar que a gente desistiu, entendeu? Chegou um momento, a gente fez uma reunião. A gente fez uma reunião pra acabar com isso. A gente fez uma reunião para encerrar o podcast. Foi só uma. Não, foi só uma. E nós tivemos uma reunião onde nós decidimos acabar com o podcast e marcamos a data. E estava tudo ok, todo mundo em paz. Beleza, vai acabar, Vocês fechou. deixaram Episódio de acabar. encerramento. E não acabava. Aí teve um dia que eu lembro que a gente tava conversando e a gente falou assim, cara, quer saber? Aceita, mano. A gente vai continuar pra ser isso, sabe? Porque a gente não consegue, literalmente a gente não consegue acabar com esse negócio. Aí a gente aceitou e aí, por exemplo, né? Uma das vezes que a gente tava pensando em acabar foi quando a gente veio pra cá no passado. Foi. Aí o ano passado, soco na cara, né? Vai, volta. E a gente aceitou, né? É isso aí mesmo, a gente não vai dar conta e... Eu lembro de ouvir uma história que dizem de algum papa, né, que chegou a algum dos inimigos da igreja e falou assim, não, eu quero acabar com a igreja católica, né, e aí um dos cardeais foi e respondeu, falou, pô, a gente tenta fazer isso faz mais de 1000 anos e a gente não consegue. A gente no podcast é a mesma coisa, né, a gente tenta acabar com o podcast tem 10 anos, né, desde quando surgiu, e a gente nunca consegue, acho que Deus tem mantido isso aqui, né. Deus falou assim, não, segue. Mas aí, entre vocês, quem costuma sair mais bufando aí das reuniões, dos estresses? É o mais quietinho, Cara, não, ele tá ali, ó, fica com a mão mas ali, a disputa ó. é forte, hein, o K2 pega ar também, velho. Obrigado, Porque o Ian. K2 ele tem um problema que ele não entende ironia. Então, e eu, às vezes, consigo ser muito irônico, o Ian também. Então, a gente vai falando os negócios que é brincadeira. Claramente, a pessoa que me conhecer hoje vai ver que eu tô brincando, talvez. O K2 começa a pegar ar. Nessa viagem ele pegou ar com o negócio, eu olhei pra ele, K2, ainda? Aí, não, Lá não no vou nem dar aeroporto, moral. mano, Não lá foi. no aeroporto. Porque, no meu caso, eu sou muito perfeccionista. Não, ele é chato. É diferente. Não, eu sou chato. Essa... E aí, se não tá certinho, eu não tenho medo de encher o saco deles pra É, fazer porque a certinho. gente Ah, não, olhando se tem pra uma coisa você que- assim, a gente não percebe. Isso é uma coisa que você não tem medo de encher o saco mesmo. A gente tá todo Tô mundo... arrumadinho hoje porque foi o lançamento do livro. Ah, tudo bem, tudo bem. Todo mundo que é da equipe aí concorda? Que ele não se esforça mesmo em encher o saco? Beleza, só pra saber. Até o padre concorda, eu nem conheço nem. Padre, me defende. Até os caroneiros que nem convivem estão ali, ó. Então a gente pode dizer que você também é o mais chato com as pautas? Nossa. Exatamente. Olha aí, ela isso. mal conhece, mas já considera pacas, tá vendo? O pessoal que eles não se atêm muito a roteiro, assim. Vamos dizer que o forte do K2 não é a atenção. Não, de ninguém, né? E... Mas tu também não O segue meu é roteiro. patológico, cara. Você vai zoar a minha doença? Vou. E então,
desde o começo, quando a gente foi fazer os programas, eu fiz pra eles as listas. Nós vamos fazer esses programas aqui, vão ter esses títulos aqui, nós vamos fazer esses momentos aqui. Ele fez os programas que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. Aí se eu falo assim... vocês vão me respeitar as minhas E aí eu falei assim, não, e quem tudo que quiser ele fazer, quer, faz pô. o seu. Aí o Marcos falou, não, tô com preguiça de fazer. Aí não fez. Então se eu não fizer, ninguém faz. Se você insistir mais 10 segundos, surge uma treta agora. Mas a questão é, aí eu E se faço eu disser as que eu vim pra pautas, isso? as- Mentira. E aí eles não gostam muito de seguir. Então eu sempre Mas não- falo, mas pessoal, não é. vamos voltar pro tema. A vamos ideia voltar do pro podcast tema. aqui, isso aqui é uma conversa de bar, é uma conversa, vamos conversar. Beleza, tem o roteiro, a gente começa a conversar. Bom, a conversa do bar leva a outros momentos, ainda no tema, mas em outras coisas, que não está ainda no no roteiro. tema? Ele quer que brinque de conversa de bar sobre Max, um tema católico, mas quer que siga o roteiro, é diferente. Mas né? no mas último ele programa nosso tinha um tema teológico na capa e a discussão foi se era possível fazer macarrão frito. Cara, do nada, mentindo? velho. Mas se fosse ter uma definição Eu do tenho os podcast, cabelos do meu poderia ser lado. assim, Santa Zoeira. Tipo assim, é um podcast de TDAH sobre, né, temas católicos, assim. Mas Seria uma boa evangelizador. definição. Mas esse é um ponto interessante, né? Os podcasts, o pessoal tá mais acostumado com os Com podcasts de entrevistas, entrevista. Foi a flowzalização dos podcasts. Flowzalização dos podcasts, né? O Flow, Podpah, né? Só que nós começamos muito antes disso. Quando o Flow surgiu, eu não tô falando do Santo Flow, não. Tô falando do Flow, né? Quando ele surgiu, nós já tínhamos o quê? 6 anos, 7 anos de podcast. Então nós começamos na época Que que podcast era era só podcast. em áudio, você ouvia no aplicativo da Apple e eram sempre as mesmas pessoas. Então nós Conversando. mantemos esse formato. Então o nosso formato de podcast não é de entrevista. É sempre nós. Inclusive aqui é uma exceção. A gente está fazendo as entrevistas para poder ver se a gente atinge outros públicos, né? Evitando que seja entrevista. A gente deu o tema, faz perguntas e E- conversa sobre. Exatamente. Mas ainda está sendo entrevista. E aí, assim, eu vejo que quem entende o conceito é apaixonado. Porque a pessoa vai se relacionando com a gente. Elas vão vendo ali. No começo ninguém era casado. Aí, de repente, um caso. Depois outro caso. Depois todo mundo vai Vai tendo perdendo filho. cabelo. Porque são 270 episódios. Já estamos batendo Friends já, né? Inclusive com as tretas, né? E, assim, quem entende gosta muito. Ué, teve um senhor comigo, um senhor mesmo, assim, um pai de família, um homem adulto, me encontrou ali, me cumprimentou e falou: você não tem ideia de quem sou eu, mas eu acompanho vocês há tanto tempo que eu sei tudo da vida de vocês, assim, vocês são amigos que eu tenho há muito tempo. Eu também encontrei com um seminarista hoje, olha que legal, né? Ele falou assim, não, mas... assim, deixa eu me apresentar e tal, mas eu sei tudo de vocês, assim, mas eu não sou stalker, é só porque eu assisto desde quando eu era adolescente. Ele, não, eu acho que eu era criança, eu comecei a ouvir, eu tinha 11 anos, hoje eu tô com 19, eu sou seminarista aqui em São Paulo e tudo. E, pô, ele cresceu ouvindo a gente, Olha, né? peguei Pô, um a gente caso não faz igual ideia esse disso, quinta-feira, ele virou e falou assim: pô, hoje eu sou padre, mas desde que eu entrei no seminário eu escuto vocês. Curiosidade. né? Essa é boa, hein? Quando nós começamos o podcast, que nós O melhor fizemos que essa é boa. Ele nem sabe se eu Mas ele sabe o que eu vou falar. Ele sabe. Anota essa. Quando nós fizemos a primeira gravação do Santa Zoeira, o Prevost era padre. Hoje ele é Papa Leão XIV. Toda a vida clerical do Papa foi no período do Santa Zoeira. Quanto tempo tem que a gente tá nessa? É muito antigo assim mesmo. A gente vai reparando assim que com o tempo, às vezes. Antes vai que Leão surgindo XIV umas fosse, o Santa Zoeira já era, né? Aí eu quero saber o seguinte: quem são vocês na fila da confissão? Se vocês fossem descritos numa fila de confissão anônima, como descreveriam vocês, o seu confessor? Não precisa contar os pecados, não, tá? E cada um se acusa aqui? Ah, ainda bem. A gente tem um episódio sobre uma lista de confissão, sobre os pecados, né? Eu tô buscando aqui na memória aquela lá, não, mas... Pô, uma pergunta difícil essa aí, hein? Tem tanta forma de me descrever ali, né? Não, talvez para dar um tom para ajudar vocês a pensarem, eu me descreveria como o sistemático. Porque eu vou na ordem certinho, dos 10 mandamentos, as subdivisões, Eu faço isso também. e vou pá. Ah, não, esse aqui não se enquadra nesse capítulo, eu falo depois. Nananana. Então, às vezes eu sou até sistemático a ponto de ter um sacerdote outro que falou: não, calma, não precisa ser tão certinho. Aí eu falei: não, é só para eu ter certeza que eu não estou esquecendo nada. Né? Eu Então, não sei como falar. eu sou sistemático. Veio escrachado na minha cabeça, assim. Que eu chego e saio falando do jeito que eu sei falar, sabe?
Então, Olha só, o Max da confissão é o mesmo do podcast. Tipo isso. Eu fiz Você funga na confissão? também. Ah, Então mesmo. Só lembrar, ele fungou, tá vendo? A confissão, eu fiz uma confissão geral quando eu converti de fato. Foi um programa de stand-up. O padre François ficou rindo ali, a confissão inteira, praticamente. Eu chego e falo, eu não fico guardando escrúpulo, não. Eu me definiria como pecador mesmo. Pô, o cara é pecador, reconheceu e tá lá, assim, né? Mas reconheceu com algum custo, obviamente, né? Não foi tão natural ali, né? Mas até porque inspirado aí, acho que em referências, assim. Acho que um santo que eu gosto muito, ele dizia, assim, que ele queria que no túmulo dele que viesse escrito lá, né? Santo tal, né? Pecador, né? Obviamente não aceitaram isso, né? As pessoas cuidaram do túmulo dele, né? Mas eu também queria ser lembrado assim como alguém, um pecador mesmo, um cara que tá sempre na fila ali. Então, frequentemente você pode me encontrar na fila da confissão, né? Não se assuste, né? Tá vendo que ele é o queridinho do padre? Tá vendo que bonitinha que foi a resposta dele? eu acho que se eu fosse me definir, eu seria o impostor. Que quando eu tô na fila da confissão fazendo o meu exame de consciência, eu fico pensando, gente, se aquele povo que tava na fila tirando foto comigo soubesse o que eu vou falar pro padre agora, repensariam talvez. Olha, sempre vem aquele síndrome de impostor assim quando eu tô na fila da confissão. Que bom, né? Faz bem às vezes. Que bom que a gente lembra, né, que existe um Deus que tem misericórdia de nós, né, que lembra de nós. Da gente ele tem, viu? Nossa, da gente ele tem muita misericórdia. Agora, vamos falar um pouquinho rapidamente, que já fizeram até sinal aqui pra mim que o meu tempo está aí caminhando pros finais, tá? Porque Caramba, nem começamos agora. Pois é. Como é possível evangelizar de uma forma tão descontraída assim e chegar às pessoas, fazer com que as pessoas se conectem tanto com vocês, né? A juventude, não só a juventude, como vocês falaram aqui, né? Um senhor, então, como fazer com que, de uma forma tão leve, gere essa conexão e essa evangelização? Eu acho que a sinceridade no que a gente fala e faz. A gente eu acho que quando a gente grava ali, é a gente de verdade, sabe? É autêntico, né? Somos do jeito que a gente fala. E eu acho que isso traz conexão com as pessoas, porque, o pessoal ali é igual a gente. Eles conseguem ser católicos, eles evangelizam e é gente da gente, sabe? Eu acho que é autenticidade, é melhor que sinceridade. Eu acho que essa é a palavra mesmo. Na hora que ela perguntou, que eu já veio na minha cabeça, autenticidade. Acho que todos nós somos muito nós mesmos. A gente até brinca, agora vai ligar a câmera, cuidado com o que vai falar, mas a verdade é que... A gente fala besteira do mesmo jeito. A gente fala besteira do mesmo jeito. A gente é muito a gente mesmo. A gente não troca, agora é o K2 catequista, agora é o K2 empresário, agora é o K2 dono de todo mundo, agora é o K2 chato pra caramba. É o mesmo K2 o tempo inteiro. Né? Que é tudo isso, inclusive. Mas eu acho que também, junto com essa autenticidade, eu colocaria ali aquele temperinho, assim, que é muito, né, a coisa que eu gosto de chamar a atenção, mas que é de todos nós, assim. Eu acho que é um descompromisso, assim, um ceticismo com os resultados desse trabalho. Porque a gente é muito grato a Kiara, pessoalmente, assim, porque... eu falo, né, a gente nunca teria noção do nosso trabalho se não fosse a Expo do ano passado. É verdade. Foi um divisor de águas na nossa vida. Assim, nada, né? Eu não pude estar no episódio aqui com a Kiara hoje, porque eu queria agradecer pra ela, assim, pessoalmente, sabe? Mas, o que vocês fizeram por nós, assim, sem ter noção do que vocês estavam fazendo, foi fenomenal, assim. Por mais que em todo programa a gente tenha um e-mail de alguém, e a gente tem e-mails incríveis, assim, da galera dando retorno, a gente continua pensando que ninguém escuta. Na minha cabeça, eu gravo esse negócio, mas não tem ninguém que assiste isso. E aí eu venho pra cá e vem uma fila de gente. Não, eu assisto, eu gosto. Olha lá. Eu fico, velho, como? Encheu isso aqui. Tem gente que tá aí desde 10 horas da manhã. Eles almoçaram aqui. Eu tô zoando? Tô mentindo? Olha lá. Então eu acho que é isso também, essa questão de que a gente é por isso que eu coloquei assim uma autenticidade descompromissada, porque a gente nunca fez isso daqui com um objetivo de, sei lá, de viralizar, de alcançar pessoas. Não, por que a gente fez? Porque a gente queria ter um tempo bom e falar de Deus. É tipo assim, a gente já se encontra com amigos, a gente reuniu isso daqui quando a gente ia pra Goiânia pra participar de um recolhimento, um tempo pra Deus, a gente comendo sanduíche e bate um papo. Falou, vamos fazer aquilo, só que a gente vai gravar e vai colocar na internet. Quem assistir, assistiu. Quem não assistir, problema. A gente só vai pegar o nosso tempo e vai falar. E a gente faz isso há 10 anos. Então, sem compromisso nenhum com sucesso e com nada, porque a gente de fato não tem também, né? Tem um terceiro ponto também que eu acho que é muito próprio da espiritualidade nossa que a gente compartilha, né? Que a gente acredita muito na liberdade de quem é filho de Deus, sabe? Quando você é filho de Deus e você está disposto a não pecar, você
Você é livre para fazer todas as outras coisas. Ame e faça o que queres, né? Então, a gente se sente muito livre para poder viver a fé da maneira que a gente acha mais autêntica dentro daquilo que a igreja nos permite, né? Então, dentro daqueles 4 cercos que a igreja coloca, a gente transita muito bem. Então, a gente fala de super-herói, a gente faz piada, a gente zoa o outro, Então, isso faz com que as pessoas se conectem mais. Eu acredito que seja isso, sabe? Porque o que eles vêm conversar com a gente é exatamente isso, essa conexão que o pessoal escuta, né, baseado no testemunho que eu ouço deles, né? Que fazem com que eles estejam cada vez mais próximos e vão acabando tendo um relacionamento com a gente, mesmo que não seja recíproco, mesmo que a gente não conheça, né? Então, eu acho que isso também conta. Ano passado, os meninos nunca tinham viajado, né? Mas sou eu que viajo e tal. Ele é famoso dentre nós. Vaga. E aí, eles falavam assim, a gente vai lá pra Expo pra passar vergonha, ninguém vai ver a gente, não sei o quê. E aí teve aquele momento do impostor, único ali, quando eles chegaram no credenciamento, que virou aquele caos. E aí aquele virou uma chave, eu acho que foi isso, né? Assim, aquele tumulto do credenciamento na entrada do ano passado. Foi o primeiro momento, assim, que eles tiveram... E isso fez muito bem, sabe? E eu acho que hoje também foi uma outra experiência dessa, né? Pô, nem fala. Porque tinha gente aqui que entrava pra dentro dos stands ali, sabe? Então isso foi muito legal. Pô, agorinha ali o menino falou, você me ajudou com as minhas ansiedades, com as suas piadas, eu não sei o quê. Cara... os testemunhos não dá pra falar. Assim, mas você para e pensa, eu ajudo ele com ansiedade, eu tenho ansiedade, como é que eu ajudei ele? Como é que eu fiz, né? Mas é mostrar que a vida em Deus também pode ser leve e a felicidade está em Cristo, né? Nós temos as nossas dificuldades, né? Porque não é fácil, né? Com Deus já é difícil, sem Deus é mais difícil ainda, mas que a gente não precisa carregar esse fardo de cara fechada, fazendo com que fique mais difícil, mas sim levar, né, como a gente está aqui rindo, fazendo piada, brincando e fazendo com que as pessoas sintam isso também. Poxa vida, eu posso ser feliz, eu posso estar em Deus e pode ser de uma forma leve, né? Eu acho que esse é o espírito mesmo, sabe? De um catolicismo real, sabe? Não um catolicismo forjado. Aquele que é de verdade mesmo, assim. E eu digo de verdade no sentido de expor até mesmo as nossas fragilidades, os nossos problemas, as dificuldades. O pessoal conhece a gente, eu acredito que o caroneiro gosta da gente e esse amor é sincero, porque a gente não esconde nem aquela parte ruim que a gente tem. Então, eu acho que isso vai fazendo que você... ao vivo. O povo... Você e o amigo são... Você e o Neve estão amigos já? Não sei o que, sabe? Esse tipo de coisa. A gente tem um episódio que chama 30 minutos sem perder a amizade. E vocês perdem nos 3 primeiros minutos. Quase que acaba muito rápido, assim. Não, e acaba sério. Um menino hoje perguntou, falou, e aquele episódio lá? O episódio chama 30 minutos na porrada sem perder a amizade. E aí... É muita falta de juízo, cara. Eu nunca vi o K2 tão irritado na minha vida. Foi parecido com o debate aqui da Prefeitura de São Paulo, Marçal com Datena, sabe? E foi num time parecido. É melhor você calar a sua... Meninos, e agora falando um pouco de futuro. Quais são os planos? Eu sei que você... Vamos começar por você, que você... Hoje aqui a gente viveu um pequeno caos, porque tivemos um lançamento aí de livro. Então vamos falar um pouco do seu livro, um pouco das suas perspectivas. Você atrapalhou a Promocard. Não, de forma alguma. De forma alguma. Para nós é muito bom ver novos autores, novas inspirações para a igreja. Então... quero te dar os parabéns primeiro. Quero que você fale rapidamente para nós, porque já levantaram a mão para mim aqui novamente. Então, vamos aqui rapidamente falar um pouco de você, do seu livro, das suas perspectivas, e depois a gente vai falando aqui um pouquinho. Então, sobre as perspectivas para o futuro, não sei. Eu estou vivendo um dia de cada vez, eu realmente não... Mas cheguei a brincar com os meninos. Falei, olha, a ideia é lançar um livro por ano. Vamos ver se eu consigo, né? Mas começamos com esse livro. O Santa Carona criou a própria editora, que é a editora Via Petrina. Nas perspectivas de futuro do K2, nós vamos trabalhar bem focados em produzir material catequético para ajudar as catequeses. Né? Então, tu viu o que você vai fazer com essa editora, né? Você viu o que você vai falar quando for sua vez. Né? Tá? E aí, não, mas é porque a ideia da editora, pelo menos o que ele tinha pensado, era fazer isso. E aí eu falei, não, deixa eu ir na frente, porque eu já estou com o material pronto ali. E nós temos a Expo, que é uma oportunidade bacana, então vamos, né? E aí trouxemos o Catequese de Super-Heróis, meu primeiro livro e a primeira publicação da Via Petrina, que é um conjunto de ensaios. São 15 ensaios, com a introdução fica 16 ensaios, né? Onde em cada um desses ensaios eu vou pegar um super-herói, seja da Marvel ou da DC Comics, esses super-heróis mais famosos do cinema, dos quadrinhos, né?
E a partir desse super-herói, contando ali a história de como é que foi a adaptação dele, como é que ele foi produzido nos quadrinhos, no cinema, nos desenhos, eu vou desenvolver isso e já vou introduzir uma ética das virtudes. E aí cada super-herói eu mostro uma virtude que ele pode ensinar isso pra gente. E a partir disso eu começo uma exposição filosófica, eu sou professor de filosofia, né? Eu faço uma exposição filosófica daquela virtude, o que ela é, de onde ela provém, como adquiri-la, né? E vou seguindo assim, né? Então nós temos coisas assim. Não, apesar de ser professor de filosofia, ensaios, né, em cima da ética, é um livro bem legal de se ler. É para o jovem, né? A linguagem do Navy é muito boa. Tentei fazer acessível, né? Então são coisas como Thor e a humildade, Batman e a prudência, Demolidor e a justiça, Mulher Maravilha e a temperança, Capitão América e a coragem. Então são coisas nesse sentido para que a pessoa possa ver ali um esboço do bem, né? E consiga ali já montar uma propedêutica, podemos assim dizer, né? A uma ética filosófica, mas mais do que isso, que ela perceba que quando Deus cria o mundo no Gênesis, ele percebe que tudo é muito bom. Então, em vez da gente ficar procurando o defeito, as heresias e as coisas para a gente mandar para a fogueira, seria interessante a gente ver tudo aquilo que tem de belo, bom, verdadeiro, porque, na verdade, isso tudo é católico e está na hora da gente trazer para casa. Então, eu trago super-heróis para casa nesse livro, né? Ai, perfeito. E você, Wikipedia? O Wikipedia é ele. Você é eu sou o Pateta. Você é o Pateta. Meu Deus, é muita gente. Eu pretendo fazer um filme com o Mickey. Não, tô brincando. De um tempo pra cá eu tenho lido algumas coisas sobre paternidade, livros da Quadrante, etc. Vendo alguns vídeos. Talvez eu tenha uma ideia aí de tentar fazer alguma formação para pais patetas. Né, igual eu, assim, porque paternidade a gente já tem de tudo na internet. 3 filhos, né? 3 filhos. Curso, tem muito material já, mas assim, o material do nosso jeito. Mas eu estou estudando ainda, não sei se eu tenho o tato para isso, né? Mas vamos ver. Se não, continuar programando. E gravando podcast, né? Porque isso aqui não acaba mais. O queridinho do padre, a gente vai continuar servindo na missa do domingo, todo domingo às 7 da manhã. Por incrível que pareça, eu nunca fui coroinha. Jura? Agora que você não vai sair de Anápolis, quais são os seus problemas? Então, bom, assim, os próximos passos, né? Mas assim, acho que o objetivo, né? Diferente do Max, né? Antes de vir aqui pra Expo, eu já tinha até conversado com o K2, falou, pô, vai pra lá, você leva jeito pra essas coisas e tal, mas assim, eu de fato não sou uma pessoa que gosta, assim, da realidade da internet, assim, né? Quem me segue sabe que eu posto muito pouca coisa, assim, eu sou, né? Não gosto muito mesmo. O podcast é uma exceção contra a minha vontade, mas que eu permaneci sempre, né? É por isso que ele quer sair, tem 10 anos e não Ele consegue. É Jonas e a gente é a baleia. Cara, que definição espetacular, velho. 10 anos você nunca tinha falado isso. Mas é isso, eu me sinto um Jonas mesmo. Engolido por umas baleias. A piada veio muito pronta, velho. Veio pronta, E o K2 que deu. Ele levantou, só precisou cortar. Mas eu espero assim mesmo que... Pô, pro futuro, eu espero que eu consiga melhorar como pessoa e tudo, mas eu não tenho nenhum plano, assim, pra realidade de internet, eu pretendo aproveitar cada dia no Santa Zoeira enquanto Deus me permite estar aqui, entendeu? E assim, eu quero estar por muito tempo também, né? O futuro a Deus pertence e eu aproveito cada dia como se fosse o último, né? Como tem sido aqui na Expo, né? Eu falei, vou aproveitar como se fosse a última, né? E tô aproveitando pra caramba mesmo, só não espero que seja a última, né? E você, K2? Os seus planos? Vamos lá. Olha... Lançar livros catequéticos, né, K2? Agora é a consolidação da editora, eu acho que é o próximo passo nosso, né? E a ampliação dos nossos cursos de formação. Santa Carolina é uma escola. Santa Carolina, na verdade, era uma escola de catequese para leigos. Pessoas que têm que trabalhar, chegam cansadas, chefe chato, ali tem que estudar ainda, né? Então, como fazer isso ficar mais fácil para que ele consiga aprender, educar bem seus filhos, santificar bem a sua vida? Então, a editora, na verdade, ela é uma extensão daquilo que a gente já faz na internet, né? Já faz com os vídeos. Quando o Neiva falou que a ideia é que fosse uma catequese, né? Na verdade, foi uma ideia minha mesmo, né? Ele falou porque ele ouviu de mim. A ideia é que ela fosse uma extensão daquilo que a gente já faz nos vídeos, né? Então, a gente quer consolidar isso, porque eu sinto que as crises da igreja serão vencidas quando nós tivermos santos, e principalmente santos leigos, no meio do mundo, no meio das paróquias, santificando suas famílias, mandando bons filhos para os seminários, para que sejam bons padres. E quanto mais a gente cooperar com isso, eu acho que mais Santa Carolina vai estar fazendo o seu trabalho. Então agora é a hora de consolidar esse espaço para que eles sejam cada vez mais firmes com o tempo. Amém. Agora uma última pergunta.
Vale a pena vir pra Expo Católica? Mas vale demais. Eu acho que eu não sou a melhor referência pra isso, não, né? Pô, cara, nossa. Vale demais. É maravilhoso, Vale viu? demais. Inclusive, vocês estão todos de parabéns, viu? O evento é grande. Eu tô aqui só gravando. Tô morto, vocês estão pra lá, pra cá, organizando. Cara, vocês estão de parabéns demais. Não, Nossa Senhora. o ano passado foi excelente, foi memorável. A gente gravou o nosso podcast contando sobre a feira em si, que é a Comic Con de Jesus. A gente deu esse apelido, né, no título. Bom deixar claro também que aquele episódio, ele é profundamente espontâneo. A Kiara só ficou sabendo que a gente tinha gravado porque a Liz contou pra ela. Porque foi um negócio assim... A gente não fez pra mostrar, é porque a gente realmente... Realmente é muito empolgado. genuíno aquilo ali, sabe? E aí, no que a gente vinha pra Expo esse ano de novo, por mais que tinha o lançamento do livro, eu tava pensando, pô, vai ser aquele sentimento bacana da última Expo, vão ser aquelas emoções legais da última Expo. Não, foram melhores. A Expo 2025 é melhor do que a Expo 2024. Então, assim... E 26 vai ser melhor que 25. E aí que tá, eu fui conversar isso com alguns dos meninos, com o Alan, depois com o K2, eu conversei isso com o Diácono Alexandre. A cada edição, vocês são melhores. Então, assim, vale a pena lute, demais. São vocês que lutam para ano que vem. Não, e assim, eu encontrei com a Kiara, mas sem a Kiara sabe que eu era eu, assim, né? Tipo, do Santa Zoeira e tudo aqui do podcast, né? Mas, cara, eu tenho que abraçar a Kiara enquanto o Ian mesmo, assim, do Santa Zoeira. Ela tem que saber que eu tenho que agradecer pessoalmente, porque ano passado, cara, foi incrível, assim. O que vocês fizeram por nós, assim, é impagável, de fato, assim, né? E a gente, eu falo a gente, mas pensando muito por mim, assim, eu sou muito cético com tudo, né? Quem acompanha o Santa Zoeira sabe, né? Assim, eu sempre tenho os dois pés na terra, assim, né? E aqui na Expo foi a mesma coisa. Eu falei, K2, a gente vai lá, mas tipo, não vai dar nada, né? Você é famoso e tal, a gente vai lá, faz o podcast e tudo, e depois tá tranquilo, né? Não tem problema. E eu vim pra Expo também sem muita expectativa, que eu pensei, pô, vai ser aquela coisa católica ali e tal, mais do mesmo, né? Mas agora, com o Vitor Salles aqui, quando a gente tava gravando, eu falei, cara, é incrível o que acontece aqui na Expo. É de fato, se a gente fosse pegar assim, pô, o que é a igreja católica? Assim, vamos mostrar o que é a igreja... Se entrasse alguém pra falar assim, me mostra o que é a igreja católica. Se uma pessoa caísse aqui de paraquedas no meio da Expo, ele ia ver. Porque ia ver assim, pô, o padre tal orando em línguas ali, o padre tal rezando em latim, o padre que reza em língua geralmente tá cantando em latim aqui também. Então aquela diversidade de dons de que fala São Paulo, mas que um mesmo é o Espírito, que agita a Expo e tudo. Pô, eu sou muito grato, assim. E eu fiz propaganda pra caramba no episódio do ano passado. Teve um caroneiro aqui que falou, eu só vim que você tava tão animado naquele episódio, aí eu vim pra conhecer, e realmente é muito bom. Então, pô, não tem como. Vale a pena demais, assim. Tem que vir alguma vez... Todo católico tinha que passar por aqui, sabe? Esse ano parece que tá bem mais cheio do que ano passado, não sei se é uma percepção minha. Não, está Mas, mesmo. caramba, que alegria de ver que vocês conseguiram alcançar mais pessoas, porque isso é justo e é necessário. Sim, é igual eu falei, existem dois Santa Zoeiras, né? Um antes da Expo e outro depois da Expo do ano passado, sabe? Então, assim, eram dois pontos. Primeiro é uma gratidão eterna e outra uma dívida, assim, sabe? Que a gente... Tanto que os meninos estavam até conversando antes da gente... Da Kiara ter a ideia da gente vir e tal, né? Não sei. Os meninos já estavam na cabeça, a gente quer ir. A gente quer ir, a gente quer ver, a gente quer estar lá. A gente já estava planejando como é que ia fazer acontecer. Porque realmente, assim... Passou a ser uma coisa que a gente quer fazer pela gente, sabe? Parece que virou uma parte da agenda do Santa Zoeira do ano. Só não fala tanto assim, que aí eles tiram um patrocínio, pô. Mas vai vir por conta própria mesmo. Rayane, vamos aumentar a cota aqui do metro quadrado. Então é isso, assim, é uma eterna gratidão mesmo, assim, a tudo, de verdade. E de verdade, não é porque a gente tá aqui, nem nada, a gente tá sozinho lá em casa conversando com os caras, cara... Eu acho Foi que deu incrível. pra perceber que vale a pena. Não, vale a pena. Dane-se o tempo ali. A questão do livro, a gente tinha planejado fazer o lançamento desse livro, e aí a gente virou e falou, vamos enxugar os nossos prazos, porque esse livro precisa ser lançado na Expo. Porque é uma coisa especial, tem que ser num momento especial, num lugar especial. Então, assim, vale muito a pena. Marcaram sua vida, né? Pode falar. Pô, totalmente. Ah, gente, eu quero agradecer a vocês por aceitarem essa invasão aqui. Que isso, cara. Imagina. A casa de vocês. Nesse final de dia cansativo, já estamos chegando quase no final. Não sei se vai dar tempo da gente soltar esse material antes da Expo acabar, mas saibam que vocês são muito bem-vindos. Nós gostamos muito obrigado. de vocês. As nossas portas estão sempre abertas. Contem sempre conosco. E eu quero pedir para vocês, então, deixarem um recado para as pessoas se prepararem para estarem aqui, como vocês já disseram, para vir viver com a gente essa experiência de Expo Católica, né?
Eu vou começar aqui, né? Porque assim, eu percebi que tem um padrão de data, né? É só a segunda que eu tô, então assim, eu não sei se sempre se repete ali no primeiro, né, final de semana de julho e tudo, né? Nessa volta ali. Mas assim, pô, julho é um mês de férias, eu acho que vale se programar pra estar aqui. Ainda que, pô, não consigo passar o final de semana e tal, pô, a gente tá em São Paulo, tem voo pra caramba aqui, dá pro pessoal vir de fora. Quem tá perto de São Paulo não tem desculpa pra não vir, né? Pelo menos um dia, passa por aqui, porque, pô, são 4 dias, de quinta a domingo aí, e vale muito a pena. Acho que vai mudar a vida de todo mundo, como mudou a minha, viver essa experiência de igreja, assim, o que é a Expo Católica, né? Eu recebi pessoas que falaram que vieram de vários lugares. Teve caroneiro que veio de Teresina para ver a gente, teve caroneiro que veio do Sul para ver a gente. E agora, no fim da tarde, eu fui surpreendido com a presença da Rúbia, que veio de Connecticut para ver a gente. Então, eu assustei, falei, o que você tá fazendo aqui, sabe? Ela veio dos Estados Unidos, sabe? Ela é a Rúbia? Ela é a Rúbia dos Estados E eu olho pros caroneiros, eu acho que nenhum deles tá arrependido de ter feito isso. Olha lá, então tô... O pessoal aqui atrás. Então, agora são 7h30 da noite. Meu já, Deus. e o pessoal segue aqui assistindo. Então quem não vem tá perdendo. É a única coisa que eu tenho para dizer, porque é uma experiência diferente de tudo que a gente tá acostumado na igreja. Então, é isso. E só posso dizer que, inspirado pela maneira como vocês querem fazer cada Expo ser melhor, nós já estamos, né, empolgados e já desejosos de que, assim como a do ano passado foi excelente, a desse ano a gente fez tanta coisa legal, que preparemos mais coisas para ser mais legal ainda a Outros próxima. livros pro ano que vem, né? Olha aí, uma ideia. É isso, gente. Expo Católica 2025, direto do Santa Zoeira.